Olá, meus amigos, minhas amigas, alegria estar com vocês mais uma vez. Estamos aí para o nosso momento de culto, desejando para você a paz, a bênção e a proteção de Deus, nosso Pai Celestial. Estamos celebrando aí nesse final de semana o tempo em que refletimos sobre a história da Reforma ou as heranças da Reforma Luterana, que este ano completamos 506 anos desse período de igreja luterana, desde lá das suas origens, 1517, na Alemanha, chegando até nós aí com a mensagem da Palavra de Deus clara e pura para todos nós. Esse resgate dessa história hoje é lembrado também nesse momento de culto, através dos hinos e especialmente através da seleção de textos bíblicos para este culto e a nossa reflexão abordando o valor da verdade. Esse é o nosso tema de culto. Então, que sejamos todos abençoados ao encontro dessa palavra. Que Deus nos abençoe. Convido você a irmos diante do altar do Senhor e ali confessarmos os nossos pecados, pedindo perdão diante de Deus, trazendo nosso arrependimento sincero e verdadeiro, para que possamos ser acolhidos pelo Pai, o nosso Pai Celestial. Vamos ao altar então. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos em Tua presença, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pensamentos, palavras e atitudes que nos desviam do Teu caminho e que nos levam para longe das Tuas verdades. Pedimos a Deus que sejas paciente conosco e que restabeleça em nossos corações a dignidade de receber a palavra clara e pura para todos nós. Que a Tua palavra nos ilumine nesse momento de culto e nela possamos firmar as nossas convicções. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutar o perdão conquistado por Cristo na cruz. Que o nosso arrependimento seja verdadeiro e que em nosso coração desperte o desejo de Te seguir, ouvindo a Tua palavra e o Teu chamado. Que possamos ser fiéis aos dons do Espírito Santo, a fim de construirmos uma vida dedicada a Ti, de honra também a Ti e de respeito ao nosso próximo. Tudo isso, ó Deus, nós deixamos aqui aos pés da cruz de Jesus, pedindo que amorosamente nos acolha. Amém. Quando nós estamos assim arrependidos diante de Deus, nós somos acolhidos por Ele. Somos acolhidos porque Cristo veio para fazer esse acolhimento, morrendo em nosso lugar, ressuscitando em nosso lugar e nos deixando o caminho da verdade e da vida. Nessa paz que Deus oferece a cada um de nós através do perdão dos pecados, nós podemos compartilhar com as pessoas também de todos os benefícios de vivermos na presença de Deus. Para você que tem esse pensamento, para você que está assim arrependido, para você que quer transformar a sua vida e das pessoas que estão ao teu alcance, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos agora com o primeiro texto da seleção de textos do dia da Reforma, com o salmo que marca esse período da Reforma, que é o salmo número 46. Vamos então a esta leitura. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Seu valor, o amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Na seleção dos textos da Reforma, nós temos uma substituição do texto do Antigo Testamento pelo texto de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz assim: Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com uma voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este é o texto que substitui o Antigo Testamento para hoje.
Vamos ao texto da epístola de hoje, agora Romanos capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, isto a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todas pecaram e estão afastadas da presença gloriosa de Deus. Mas, pela graça de Deus e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pois, pela fé, nele é que somos aceitos. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a nossa pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Esse é o texto, então, da epístola de hoje. Senhor teu Deus, de todo coração, ao entendimento amarás e amarás teu irmão também, ama de coração. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Texto do Evangelho para hoje, João capítulo 8, versículo 31 até o versículo 36, onde nós lemos o seguinte: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica livre
não fica com a sua família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Esse é o texto, então, que nós temos para hoje, texto do Evangelho. Agora nós seguimos com a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico, em conjunto. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és
fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Meus amigos, nós estamos aí diante da celebração da Reforma Luterana. 506 anos que nós temos aí essa história. E hoje quero convidar vocês a refletirmos, baseado no texto da epístola de hoje, de Romanos 3, falar sobre o valor da verdade. Esse é o tema, então, do nosso momento agora. 506 anos num contexto totalmente desfavorável à verdade. Há 506 anos atrás, nós tínhamos o período das trevas, chamado. E a igreja estava dentro desse contexto. Contexto social, econômico, político, de manipulação, e que a igreja prestava-se ao papel de manipuladora, confundindo suas funções, misturando suas funções com a política e escondendo o verdadeiro evangelho, a verdade das pessoas. Engano, mentiras para a manutenção do poder. Essas eram as características daquele povo, daquela época, daquela igreja. Uma igreja altamente manipuladora. Uma igreja dominante e um povo ignorante. Povo mal informado, falta de conhecimento bíblico, desinformação teológica e políticos manipulando os conteúdos em nome da igreja. Esse era o cenário. Triste, aterrador. Nesse tempo, Martinho Lutero despontará, se Deus coloca Martinho Lutero lá nesse contexto. E chama este servo Martinho Lutero para se posicionar frente a isso. E inspira este homem, dota este homem de capacidades e habilidades extraordinárias e faz dele o reformador. Martinho Lutero, com um curto período de vida, consegue trazer questionamentos altamente significativos e importantes para situar o verdadeiro objetivo da igreja e resgatar para dentro da igreja aquilo que é a sua essência, a verdade. Redirecionamento da igreja, fazer a igreja centrar no evangelho. Era tudo o que a igreja não tinha naquela época. E esse movimento, então, é chamado movimento da reforma. Precisava passar por uma reforma para que as coisas ficassem no seu devido lugar, o evangelho tivesse lugar. A verdade de Deus precisa estar dentro da igreja. A verdade da política nos palanques, a verdade de Deus na igreja. E este é o princípio do evangelho, esta é a missão de Deus. O que escraviza e o que liberta. Isso precisa ser compreendido. E esta é a bandeira levantada por Martinho Lutero. E João, então, no Evangelho, que é um evangelho dos evangelhos inspiradores da Reforma Luterana, o pensamento de Lutero passa por esse evangelho também. Lá no Evangelho de hoje, em capítulo 8 de João, versículo 31, diz lá: Jesus disse para os que creram nele. Aí nós vamos fazer a primeira parada nossa. Se continuarem a obedecer os meus mandamentos. Essa foi a fala de Jesus, a primeira parte da fala de Jesus. Então Jesus está chamando o povo para si, porque a igreja cristã tem que estar com ele. A igreja cristã não pode ter outras vertentes, não pode ter outras verdades. A verdade exclusiva é a verdade do Senhor Jesus Cristo. E Ele é quem declara isso. E por isso a igreja que esconde o Evangelho está na contramão, não é a igreja de Cristo. A igreja que tem outras tonalidades, outras ênfases e que desfoca do Evangelho de Cristo não pode ser chamada de igreja cristã. E essa foi a inquietação de Lutero. Então veja bem, vamos olhando agora esse Evangelho, vamos ouvindo o Senhor da igreja falando
para o mundo. Esta foi a voz que Martinho Lutero ouviu e essa é a voz que nós precisamos ouvir, porque somos herdeiros dessa reforma e temos o compromisso de honrar essas verdades que foram resgatadas. Não são as verdades de Martinho Lutero, mas as verdades de Cristo e as verdades do Evangelho. Martinho Lutero apenas deu visibilidade a esta palavra e trouxe essa palavra para o centro. Então, essa conversa de Jesus com seus discípulos começa dentro da igreja. E Jesus chama isso, os que creram nele. Ele diz aqui, né? Jesus disse para os que creram nele, já estavam com ele, já estavam dentro dessa dinâmica da vida com Jesus. É para estes que Jesus está falando, os que já estavam lá. Já havia uma identidade de fé entre essas pessoas por estarem ouvindo, por já estarem crendo no Senhor Jesus Cristo. Já havia essa identidade. Jesus Cristo então fala com a sua igreja e diz, se vocês continuarem, e isso nos dá a entender que já vinha acontecendo, não se continua algo que nunca tenha acontecido, essa continuidade é um sinal de que já estavam no caminho. Vocês estão comigo, se continuarem, porque já estavam no caminho. Este era o caminho proposto é o caminho proposto para o Evangelho. E esse era o caminho que a igreja havia perdido no tempo de Lutero. Tinha saído desse caminho, já não estava mais dentro, já não estava mais vinculado pela fé, mas tinha outros tantos motivos para vincular as pessoas, seja por medo, por exploração, por dominação. As razões eram muitas, diversas, diferentes dessa que era dos que creram. Para este caminho é que Lutero chama a igreja, o caminho do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar para esse caminho, vamos voltar para esse Evangelho. E diz lá, se continuarem crendo e continuarem obedecendo aos meus mandamentos, essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quais são os mandamentos de Jesus? Nós sabemos pela interpretação do Evangelho que num determinado momento desse Evangelho, Jesus Cristo diz, o mandamento que eu dou para vocês é de amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo, que vos ameis uns aos outros, esse é o novo mandamento. Há uma ênfase muito grande do Senhor Jesus Cristo no amor a Deus e amor ao próximo. A nossa relação vertical com Deus precisa ser resgatada para que a nossa relação horizontal com o próximo possa ser melhorada. Essa é a essência da Igreja de Cristo. Qualquer outra coisa que seja diferente disso não pode ser chamada de Igreja de Cristo. Isso é o que identifica a igreja. Essa é a missão da igreja. Quem deve cuidar dessa relação é a igreja. Essa relação com Deus e com o próximo. E Lutero percebe que a igreja havia perdido isso. A igreja dele havia perdido o foco. O governo havia se aproximado, se apropriado desse caminho. A política havia se misturado dentro da igreja e havia desvirtuado essa verdade, colocando outras coisas diante dos olhos do povo. Que coisas que poderiam ser essa mistura? Do que Lutero está preocupado com o que diante dessa realidade? Que as coisas se misturaram e perderam o foco, tanto na política perderam o foco, quanto na igreja. Porque a política não sabia mais o que fazer, e dentro da igreja também não se sabia mais o que fazer, e as coisas então começaram a se misturar. Já ninguém sabia mais o que era e onde, e o que deveria ser. E isto é assim desde o tempo de Jesus. Jesus está chamando as pessoas porque lá no tempo dele havia essa confusão. Ele chama, venham para crer, venham para ficar comigo. Essa é a essência do caminho de vocês. E a gente sabe que no tempo de Jesus havia uma mistura política muito grande dentro da igreja. E isso desvirtuou, descaracterizou a igreja de Deus. O respeito a Deus havia ficado confuso e a igreja havia perdido a verdade, lá no tempo de Cristo e no tempo de Lutero novamente. Então, no versículo 31 ele diz, se continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Esta é a condição para ser discípulo, obediência aos mandamentos de Deus. A condição básica do discipulado é obediência e seguimento aos ensinamentos de Cristo. Cristo precisa ser o centro dessa busca, não pode haver outro caminho. E Lutero chama para este centro, Lutero chama para este caminho. A fala é de Jesus,
E o convite é de Lutero. Vamos voltar para esse Jesus. Jesus está falando e nós temos que ouvir essa fala. Precisamos voltar a Ele e nos encontrar. E aí Jesus Cristo diz: se vocês são meus discípulos, se vocês seguem os meus mandamentos, então vocês conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Não a verdade das pessoas, mas a verdade de Cristo. Não a verdade da política, mas a verdade do Senhor Jesus Cristo. Sereis meus discípulos. A verdade é aquela que nos conecta a Cristo, porque Cristo mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E é nesta verdade que nós temos que focar o nosso olhar. E é dela que precisamos alimentar-nos como igreja. A verdade está com Ele. A verdade a respeito dele precisa ser conhecida. E a verdade a respeito de nós mesmos precisa ser objeto de nossa reflexão. A verdade a respeito de Jesus Cristo é que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Filho único de Deus, e que Ele nos ama incondicionalmente, e que Ele acolhe a todos os pecadores indistintamente, e que Ele sentou com todos os pecadores e acolheu a todos aqueles que estavam longe, que estavam fora e que estavam dentro do caminho também. E Jesus Cristo, a verdade sobre Ele é que Ele defende a justiça, que Ele defende os direitos das pessoas e daqueles que buscam a Ele em humildade. Essa é a verdade a respeito de Jesus. E a verdade a respeito de nós mesmos é que somos todos pecadores, de que estamos todos em grupos de exclusão, mas não somos excluídos, porque somos amados. Não temos dignidade própria, necessitamos do poder do Espírito Santo. Seríamos todos condenados a depender apenas daquilo que somos e daquilo que fazemos. Mas o Senhor Jesus Cristo vem a nós e Ele nos resgata e faz de nós o seu povo. E é essa verdade que Ele diz que nos libertará, e a verdade os libertará. Seremos livres quando conhecermos a Jesus em sua essência. Seremos livres quando tivermos a consciência adequada a respeito de nós mesmos. Saber quem somos, onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Essa é a consciência que precisamos ter, essas verdades a respeito de nós mesmos. E aí Jesus completa dizendo: a verdadeira liberdade é a correta consciência daquilo que nos aprisiona e a certeza de que só Jesus pode nos ajudar a libertar. Esta é a essência da verdadeira liberdade. E aí precisamos perguntar: que liberdade é esta? Porque aí também havia confusão quanto à liberdade. De que liberdade está falando? A liberdade que o Senhor Jesus Cristo está falando é esta, versículo 33. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Não é uma verdade, não é uma liberdade proclamada pela política ou pelos poderes paralelos, como naquela época havia e como na nossa época também se tenta fazer. Mas é aquela que está com o Senhor Jesus Cristo. Lutero fala muito sobre isso, inclusive escreve um livro, dentre tantos que escreveu, chamado Da Liberdade Cristã. Um livro inteiro tratando só desse aspecto, só desse assunto para nos ajudar. E ele diz, o resumo dessa obra, desse livro, que nós somos verdadeiramente livres para amar e para servir o nosso próximo. Esta é a nossa liberdade. Livres dos preconceitos, livres das discriminações, livres das injustiças, do desrespeito, da mentira, da infidelidade, da morte eterna e da condenação eterna. Esta é a essência da nossa liberdade. É para este caminho de liberdade que Cristo nos chamou e é este o caminho da liberdade que Lutero aponta. E é este o caminho da liberdade que nós precisamos trilhar ainda hoje. Livres para servir e viver em amor, fé e esperança. Olhando para Romanos capítulo 3, versículo 20, nós vemos lá que ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo: ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, mas por aquilo que nós temos consciência a respeito do Senhor Jesus Cristo e do perdão de todos os nossos pecados. No versículo 21 ele diz: agora Deus
já mostrou o meio pelo qual Ele aceita as pessoas. E isso não tem nada a ver com a lei. No versículo 22, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. No 23, todos pecaram. No 24, Deus aceita todos por meio de Cristo. E no 28, a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Essa é a essência de Romanos, essa é a essência da epístola, das cartas de Paulo, essa é a essência do Evangelho, essa é a essência da reforma. Não poderia ser outra. Martim Lutero não criou nada, ele apenas deu vida, ele apenas deu visibilidade a essas verdades. E essas são as nossas verdades. Celebrar o dia da reforma é celebrar gratidão a Deus por nós termos essa verdade clara e pura ainda hoje em nosso meio. E temos aí a responsabilidade de não misturar mais as coisas, não fazer mais aquilo que é inconveniente. Lá no tempo de Cristo foi inconveniente a mistura de igreja e Estado, no tempo de Lutero foi inconveniente essa mistura de igreja e Estado, e hoje continua sendo inconveniente. Sempre que se mistura igreja e Estado, se confundem os papéis e se perde o valor do Evangelho. Nosso grande compromisso, nossa grande responsabilidade de cristãos luteranos é de mantermos separado o que é de Deus e o que é do mundo, o que é da fé e o que é do Estado, e deixarmos que cada coisa tenha o seu livre curso, mas que elas não se misturem para não se turvarem e não atrapalharem uma a outra. Essa é a verdade a respeito de Cristo e de nós mesmos. Essa é a liberdade que nos leva para perto de Deus. Que a celebração do tempo de reforma possa ser um momento de gratidão por termos na palavra o caminho da verdade e termos conhecimento dessa palavra. Que Deus nos permita celebrarmos sempre e que Deus nos permita honrarmos, como herdeiros que somos dessa história, essas verdades e esses princípios tão importantes e necessários. Que tenhamos um tempo de reflexões importantes no dia 31 de outubro, agora, celebração dos 506 anos da Reforma Luterana. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, meus amigos, vamos aí agora aos aniversariantes também dessa semana. E nós vamos aqui conferindo no nosso aplicativo da comunidade, que você pode solicitar junto à diretoria da comunidade, uma senha para você poder usar também esse aplicativo. Aqui tem todas as atividades, programações e avisos da comunidade e a listinha dos aniversariantes também. Então aqui nós vamos ver que no dia 22 nós tivemos aniversário da Natiele da Silva e no dia 26 nós temos o aniversário do Nestor Olavo Laux. Temos dia 27 a Ionice Barbosa Borges e no dia 29 nós temos o Matheus Dittberner Weber. Esses são os aniversariantes que temos aí na nossa lista, então agora atualizadíssima. Tá? Vamos pedir bênçãos, paz, proteção e amor aí para os aniversariantes e vamos lembrando também as pessoas que passam por dificuldades, que estão em situação de dificuldade de sua saúde, pedindo que Deus esteja presente na vida de cada um.
Quero lembrar então agora o seu Ramires e a Silvia, pedindo lá para eles proteção e bondade da parte de Deus. Vamos lembrando também o Pablo e a sua família. O Pablo essa semana perdeu o pai, já estava também em situação bem grave de saúde e Deus levou para o descanso eterno. Então, Pablo, nós estamos contigo aí pedindo forças de Deus para que você possa acolher esse momento também no seu coração, silenciar a sua dor e ter a certeza que Deus está do teu lado. Vamos pedindo também pela saúde da Ana Carolina, minha filha, pedindo que Deus esteja com ela lá, permitindo que possa também descobrir as informações que precisa para melhorar o seu quadro de saúde. Que Deus tenha também cuidado contigo aí, Ana Carolina, te abençoe e te guarde. E esses são os membros que eu tenho aqui na minha listinha, que eu tenho conhecimento de situações específicas, né? Sim, a Fanny, nós também queremos lembrar a Fanny, a irmã da Fanny, que vai passar por uma cirurgia também. Pedir que Deus esteja presente aí com vocês, Fanny, permitindo que vocês possam passar por esse momento difícil e serem confortados aí pela presença de Deus, o nosso Pai. Por esses irmãos e por todos os demais que passam por alguma situação mais delicada, nós queremos orar nesse momento pedindo a proteção de Deus. Convido vocês a irmos ao altar do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de chegarmos aqui diante do Teu altar com nossas orações, trazendo a Ti aquilo que vai no nosso coração, seja de gratidão ou seja de pedidos. Primeiro, nossa gratidão. Agradecemos a Ti por teres abençoado os nossos amigos para completarem mais um ano de vida. Te pedimos a Deus que sejas bondoso e amoroso com cada um, permitindo que eles possam desfrutar sempre do Teu cuidado, Tua paz, Tua bondade e Teu amor. Concede-lhes alegria, paz, bondade, felicidade e muitos anos de vida. Oramos também pelas pessoas que estão em situação de dificuldade na sua saúde, pedindo que ali também Tu estendas a Tua mão, protetora e abençoadora, para que cada um encontre segurança nas Tuas mãos, possa ter esperança de cuidado, amor e proteção da Tua parte. Que os Teus anjos estejam ao lado de cada um, permitindo que eles possam ser protegidos, abençoados e guardados por Ti. Concede a cada um a certeza de não estarem sozinhos, mas de poderem Te buscar, poderem bater a Tua porta, poderem Te pedir, que sempre encontrarão acolhimento da Tua parte. Aumenta nesses irmãos a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção. Por todos aqueles que passam por dificuldades específicas na sua saúde, nós pedimos a Tua orientação, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção para que eles desfrutem de cuidado, desfrutem de amor e de proteção da Tua mão. Permita que todas as famílias possam ser abençoadas, que haja entendimento entre pais e filhos, entre esposas e maridos, que na família possa ter um espaço importante para bons relacionamentos. Pedimos também a Tua bênção e a Tua proteção para todas as crianças do nosso distrito que estarão em congresso distrital nesse final de semana, que possam ali também ser abençoados e protegidos por Ti. Concede esta graça em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Investe
recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.